Pessoal, após todo um processo de pedido de pensão alimentícia de um pai que não vinha ajudando os filhos, nós finalmente tivemos a sentença. Essa sentença determinou ali alimentos até mesmo num valor maior do que os alimentos provisórios, que são aqueles que o juiz decide assim que recebe o processo. Porque não dá para a gente esperar anos, que pode demorar, de um processo de pensão alimentícia até que as crianças ali recebam algum auxílio do genitor. Então, nesse caso, a gente teve uma sentença que, inclusive, majorou, aumentou os alimentos provisórios. Mas o processo não termina por aí. A outra parte, não concordando com a sentença, utilizou todo o direito que ela tem ali previsto, inclusive constitucionalmente, e entrou com um recurso de apelação. Esse recurso visa desconstituir a sentença de primeiro grau, que é aquela decisão do juiz do fórum da tua comarca. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem comarca da capital, que é dividida em regionais. A gente vai ter a comarca de Cabo Frio, a comarca de Nilópolis, de Nova Iguaçu, de Niterói. Então as comarcas geralmente são muito atreladas ali aos municípios. E quando aqui no Rio de Janeiro, como a gente tem um município capital muito grande, ele é dividido em regionais. Mas todos são o que a gente chama de juízo de primeiro grau. E aí, o recurso de apelação ele vai ser julgado em uma instância superior, que no caso vai ser pelo Tribunal de Justiça. Aí a gente não fala mais de juiz que vai analisar isso, a gente fala de desembargadores. Geralmente esse recurso vai para uma Câmara, aonde essa Câmara irá analisar ali sendo composta por 3 desembargadores. E hoje a minha tarefa, acabei de ser intimado aqui, óbvio que eu não vou mostrar para vocês para não vazar nenhum dado aqui do processo. Afinal, processo de família tem segredo de justiça, e é muito importante que a gente mantenha, o sigilo ali do próprio procedimento, mas nós precisamos ingressar com as contrarrazões ao recurso de apelação, que é a resposta que a parte que não recorreu, nesse caso a parte vencedora, vai fazer ali em relação à apelação da parte ali que está descontente com a sentença. Vou falar para vocês como geralmente eu faço esse processo de elaborar as contrarrazões. A primeira coisa que eu faço é abrir aqui, eu tenho um computador, gente, obviamente, e aqui no computador o que eu faço? Eu divido a minha tela em duas. Por exemplo, eu vou pegar aqui, olha, eu vou colocar de um lado um processo, olha, e daqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, coloco de um lado, vai ficar o recurso de apelação, do recorrente, do outro vai ficar a minha peça ali limpa, para eu poder fazer a elaboração do recurso. Então, vou abrir aqui e já volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, já separei aqui, de um lado da tela tá o modelo das minhas contrarrazões, vou até mostrar aqui rapidinho para vocês, tá o modelo em vermelho. Por que, Felipe, por que tá tudo em vermelho aí? Porque eu utilizo um modelo de uma peça de contrarrazões nossa apenas para aproveitar a estrutura, a questão da estrutura, porque você tem ali o nome do juízo, as partes, e eu jogo tudo em vermelho para não cometer o erro que eu já vi muita gente cometer, que é deixar uma informação de um processo anterior que não tem nada a ver com o caso atual, constar nessa petição. Então eu só aproveito ali a estrutura da peça mesmo. E como eu dou início ao meu processo de elaboração dessa peça, principalmente quando a gente fala em resposta ao que a parte contrária está falando. Nesse caso aqui a gente está falando de um recurso de apelação e eu preciso contra-argumentar ele. Eu gosto de pegar tópico a tópico do que a parte está argumentando e contrapondo, Após fazer toda essa contraposição, eu pego os elementos que foram produzidos no processo e vou acrescentando como uma espécie de informação extra. Porque como a gente está falando de um processo, de um recurso de apelação, a gente já teve toda a fase de instrução produzida nos autos. Já teve depoimento das partes, prova documental superveniente. Então a gente já teve toda uma linha de produção de provas que consta no processo. E muitas vezes isso é deixado de fora, principalmente quando não convém, pela parte que está recorrendo. Então depois de contra-argumentar todos os pontos
que o apelante, nesse caso, está trazendo, eu volto ali na peça desde o início e vou incluindo aqueles pontos que foram produzidos no processo que eu considero fundamentais para a produção. Então, vou começar a fazer essa contraposição aqui de cada ponto específico para não deixar nada de fora e volto para vocês aqui daqui a pouco. Bom, pessoal, eu acabei de finalizar aqui, no caso, as minhas contra-argumentações ao que o apelante está trazendo ali na peça. E muitas das coisas que ele trouxe, eram até algumas informações recentes e novas, mas eu já sabia como contra-argumentar, porque assim que eu recebi a petição inicial, eu peguei o recurso de apelação e encaminhei para a cliente, para que ela pudesse, caso queira, obviamente, fazer algumas considerações em relação àquelas alegações. Caso seja necessário, inevitavelmente eu iria pedir, caso se tratasse ali de uma informação nova, afinal, ela quem vivencia toda a situação. Então, obviamente que eu pediria, mas ela já tinha se antecipado a partir do momento em que eu encaminhei o recurso de apelação para ela. Então, ela já me deu algumas informações em relação a essas alegações do apelante. E aí, com isso, uma outra coisa que eu fiz também foi beber bastante da fonte do juiz de primeiro grau, da própria sentença, porque a sentença ela traz toda a fundamentação que o juiz ali utilizou, inclusive os acontecimentos, para tomar aquela decisão. Então, quem melhor do que o juiz que conduziu todo o processo, analisou toda a produção de provas e ele mesmo fundamentou os motivos pelas quais ele decidiu daquela forma. Então, eu exaltei diversas vezes o que a sentença de mérito, em muitos momentos, já rebateu em relação às alegações do próprio apelante. Então, eu trouxe todas essas informações, revisitei a sentença, revisitei alguns documentos do processo e agora eu vou entrar naquela fase de fazer constar aquelas informações extras, que muitas vezes são informações que a gente tem no recurso de apelação, aonde o apelante ele vai trazer aquilo que ele considera essencial para o processo ter a sentença revertida. Então ele acaba deixando de fora várias questões que para mim são essenciais, que fizeram com que o juiz decidisse da forma que decidiu. Então agora eu vou trazer todas aquelas questões que eu trouxe, inclusive em alegações finais. Alegações finais que é o momento da nossa manifestação final, antes da sentença, aonde a gente traz ali toda a argumentação em relação às provas que foram produzidas. Aí a gente traz o depoimento da parte requerente, da parte requerida, a gente traz ali provas supervenientes que foram produzidas e com isso a gente consegue embasar melhor ainda a nossa apelação, porque a gente não só vai se defender em relação às alegações que ele está trazendo para tentar modificar a sentença. A gente vai trazer também para o processo tudo aquilo que fez com que o juiz decidisse daquela forma. Então a gente vai recapitular algumas questões que foram fundamentais para a sentença ter saído procedente do jeito que foi. Bom, pessoal, peça devidamente finalizada. Acabei de terminar aqui trazendo todas aquelas informações que eu considero pertinentes e que não necessariamente estava no escopo de discussão do apelante. Afinal, o apelante ele trouxe questões que ele considera essenciais para modificar a sentença. Então eu tenho que trazer questões que eu considero essenciais para poder ratificar a sentença, fazer com que ela não seja alterada. Então, o que eu fiz durante esse procedimento, inclusive algumas vezes, utilizei da inteligência artificial, porque muitas vezes eu via ali as argumentações dele, ia fazendo anotações, inclusive anotações em papel, e depois eu pegava o texto que eu escrevia e colocava ali na inteligência artificial do ChatGPT. Não para me trazer fundamentação nova, mas para orientar, ver se o texto estava coeso, se o texto estava coerente. Em algumas vezes ali dentro das minhas argumentações, eu acabei repetindo ali a mesma argumentação que eu já tinha trago. Então a inteligência artificial ela ajuda a fazer um texto um pouquinho mais redondo, muitas vezes mais coeso e direto ao ponto. Óbvio que você pode pedir para a inteligência artificial
trabalhar da forma que você prefira, né? Você pode pedir para ele estender um pouco a argumentação. Eu já mostrei aqui nesse canal como você utilizar robôs que vão agir de determinadas formas diferentes dentro daquilo que você pede para ele. Então eu utilizei a inteligência artificial ali para deixar o texto mais direto, de mais fácil compreensão. Não foi o documento todo, né? Foi ali algumas partes, alguns trechos. Com a petição devidamente finalizada, o que eu faço agora é encaminhar para o meu cliente, né? Para que ele tenha acesso, ele já teve acesso à apelação e agora ele vai ter acesso às contrarrazões desse recurso de apelação. Nesse procedimento que ele vai analisar, ele pode identificar algo que ele queira incluir, excluir, alterar ou tirar simplesmente dúvidas de algo que ele não entendeu. Esse trabalho é conjunto, eu gosto muito de envolver o cliente por diversos aspectos. Primeiro, para ele ter ciência daquilo que a gente está peticionando. Embora a gente tenha uma procuração que nos dê poderes para falar em nome dele, ele é a melhor pessoa que existe para poder dizer se aquilo ali condiz realmente com os fatos. Então eu sempre gosto de encaminhar para o cliente. Tem alguns que gostam de trazer uma análise mais aprofundada nessa revisão dele. Tem uns que simplesmente dizem, não, tá ok. Tem uns que, sinceramente, eles acabam nem lendo, né? Eles falam, ah, não, confio no doutor, vai lá. Mas eu acho um trabalho importante a gente encaminhar aquilo que a gente fez antes de protocolar no processo, principalmente se tratando das peças mais importantes, petição inicial, contestação, às vezes ali um agravo, um recurso de apelação, contrarrazões, eu acho interessante. E aí, nesse processo agora, né, o cliente ele pode querer modificar alguma coisa e às vezes ele pode até mesmo querer incluir alguma informação que muitas vezes não é coerente para o processo, não vai ajudar muito. Se não for algo que prejudique, né, se for algo ali que não vai atrapalhar em nada, eu gosto às vezes de mencionar porque o cliente ele se sente participando do processo. Então às vezes ele quer mencionar alguma informaçãozinha. E já teve situação também de que o cliente que queria incluir uma certa informação que eu não concordei. Em alguns casos eu até pedi para o cliente assinar a peça junto comigo, porque é a mesma coisa. Se a gente está falando aí, por exemplo, de um médico que te receita uma medicação, você fala, ah, não, receita aquele outro remédio lá que eu prefiro. Não, você tem que seguir a orientação. Então, em alguns casos, eu já tive até mesmo de rescindir meu contrato de honorários por conta disso, né? Eu não vou caminhar num caminho que eu veja que, tecnicamente, não é o que eu escolheria profissionalmente falando. Eu sou pago para poder oferecer para o meu cliente a melhor defesa e o melhor ataque dentro de um processo judicial. Então eu preciso ser coerente com o meu know-how. Então se for algo bem conflitante, muitas vezes eu acabo por não constando ali caso eu entenda que isso venha atrapalhar o processo. Mas estando tudo ok, o cliente confirmando, a gente tem prazo, lembrando que isso tudo a gente precisa ter prazo para cumprir, né? Se fosse algo emergencial não teria toda essa flexibilidade de encaminhar a peça. E aí, se ele estiver de acordo, quando receber esse ok dele, o que eu faço? Faço uma revisão final, porque a minha cabeça, quando pegar essa análise posteriormente, vai ser da cabeça que está revisando hoje. Então pode ser que eu queira modificar ainda alguma coisa ou outra, e só assim a gente está pronto para poder protocolar essa petição. Bom, pessoal, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui, né? Quem sabe eu não faço outros parecidos com esse, como, por exemplo, elaborando uma petição inicial, mostrando todo o processo, elaborando uma contestação, um agravo. Se vocês quiserem, eu faço aqui o conteúdo aqui junto com vocês. Bom, quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.